O MXFR11 está em queda livre e isso tem deixado muitos investidores preocupados. Mas o que realmente está acontecendo com esse fundo imobiliário? Será que ele está enfrentando problemas sérios? É hora de vender tudo e sair correndo ou aproveitar essa queda para comprar até um pouco mais e reduzir o preço médio da sua carteira? Nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente os motivos dessa queda constante do MXFR11 e o mais importante, o que você precisa fazer nesse momento de incerteza dos fundos imobiliários. Fique comigo aqui até o final para você entender se essa é uma oportunidade disfarçada ou é um sinal de alerta. Se a gente pegar aqui os últimos meses da cotação do MXFR11, aqui nos últimos 6 meses, o fundo imobiliário teve uma queda de quase 9%. Se a gente aumentar aqui esse tempo para um ano, a gente tem uma queda de 11,15% nesse fundo imobiliário. Mas afinal, o que está causando toda essa queda desse fundo imobiliário tão importante na Bolsa de Valores? Vamos dar uma olhada no último relatório que o MXFR11 disponibilizou para a gente, que foi em setembro agora, e vamos ver o que a gente pode encontrar de problemas nele. Muito bem, com o relatório aberto aqui, tem algumas informações importantes, como por exemplo, esse fundo ele investe 80% do capital dele em CRIs com bons nomes de crédito e os outros 20% ele investe em permutas financeiras. Descendo um pouco mais o relatório, a gente observa que o fundo ainda possui uma reserva em caixa de 4,44 milhões para alguma oportunidade que surgir durante esse período, o que pode acabar ocasionando uma leve baixa na rentabilidade anual que esse fundo vem tendo recentemente. Descendo um pouco mais aqui o relatório, a gente observa nesse quadro que o fundo tem 11,3% do seu capital ainda não investido, que é aqueles 4 milhões lá. Esse valor já foi inclusive maior, então eles estão reduzindo aos poucos esse caixa de dinheiro que eles têm guardado para algumas oportunidades que surgir com essa alta da taxa Selic, e com o restante nada mudou com o fundo imobiliário, ou seja, esse fundo sempre foi um fundo conservador e isso reflete aqui. Então ele tem um indexador do CDI mais 2,67%, tem um IPCA mais 8,27%, que não é nada tão extraordinário assim. Então o fundo não está fazendo grandes investimentos arriscados, ele sempre foi um fundo de moderado para conservador e continua assim até hoje. Descendo um pouco mais o relatório ainda, a gente vê aqui uma informação importante, que as novas alocações do mês possuem taxas superiores à média do histórico aqui do MXFR11. Então a gente vê aqui que ele investiu um CRI da empresa Birman, que tem um IPCA mais 8,97%, que está um pouco acima da média realmente, e um CRI da Erbor Carteira, que tem um IPCA mais 9%, aqui sim já é um valor aqui bem atrativo e considerado que o fundo imobiliário MXFR11 investe. Aí você está se perguntando, mas Will, por que então que o MXFR11 está em queda livre durante todo esse período, se não tem nada de errado com o fundo imobiliário? Se a gente fazer aqui uma análise básica no histórico do fundo imobiliário, a gente pode ver o seguinte, ó, o fundo imobiliário teve uma variação nos últimos 12 meses de 11% que a gente viu lá no site do Google. Se a gente descer um pouco mais aqui no rendimento, a gente vê aqui que no início de 2023, lá do ano passado, o fundo imobiliário estava dando por cota 12 centavos, em março 12, em abril também 12 centavos, depois foi caindo aqui para 11 centavos, para 10 centavos, agora o fundo imobiliário está pagando 9 centavos. O que isso pode acontecer? O efeito manada, as sardinhas vendendo o seu fundo imobiliário, muito pelo fato de hoje a Selic estar numa alta bem considerável, então as pessoas acabam assumindo o prejuízo desse fundo imobiliário, achando que ele não está rendendo o suficiente. A ação do fundo
está desvalorizando, o fundo está rendendo menos, eles enxergam uma grande oportunidade para investir na renda fixa, que hoje está em 11,25% a Selic, e isso acaba vendendo a qualquer preço, no preço de mercado, e acaba baixando aqui o valor do fundo imobiliário. Mas a gente tem que lembrar que a gente está investindo no fundo imobiliário, que é também de renda variável o seu rendimento. Então, se a gente pegar aqui a tabela dos investimentos que o MXFR11 tem, né, no seu portfólio, a gente vê aqui que tem muitos investimentos atrelados ao CDI. Então, quando o CDI está alto, a rentabilidade é maior. Quando o CDI está baixo, a rentabilidade diminui. E o mesmo vale também para o IPCA. Quando a inflação está alta, esse rendimento vai ser maior. Quando a inflação está baixa, o rendimento também vai ser um pouco menor, e isso vai variar a partir do tempo. Lembrando que fundos imobiliários são ações variáveis, tanto para cima quanto para baixo, e não tem um rendimento fixo. Você só vai ter rendimento fixo investindo na renda fixa, e dependendo ainda do tipo de rendimento que você vai fazer na renda fixa. Agora a dúvida que fica é: será que o MXFR11 vai continuar caindo? Ou será que nos próximos meses ele tende a subir? Se a gente pegar aqui a previsão do mercado, do Boletim Focus, para os próximos meses da Selic, a tendência é que ela vai continuar subindo. Inclusive, agora em dezembro, na próxima reunião do Copom, a Selic vai subir ainda um pouco mais, podendo chegar a 11,75%. Se a gente olhar aqui a previsão para 2025, a tendência é que no primeiro semestre a Selic continue praticamente estável. O que isso significa? Pessoas que não têm grande conhecimento de investimento e estão se arriscando nos investimentos de renda variável, acaba ficando com medo e evitando investir em ações como os fundos imobiliários. Dessa forma, eu acredito que o fundo vai continuar ainda descontado e gerando grandes oportunidades de compra nesse momento, uma vez que o fundo continua estável, com a sua gestão equilibrada, um fundo que investe em CRIs de forma conservadora e moderada, com baixo risco de ter grandes problemas. Se a gente pegar aqui o histórico de PVP do MXFR11 de 2008 para cá, a gente vê que o fundo imobiliário sempre se manteve, na sua grande maioria, acima de 1. O que isso significa? Ele sempre esteve mais caro do que aquilo que ele vale, porque é um fundo consistente, robusto, que está no mercado desde 2012, então é uma ação de fundo imobiliário segura e que muitas pessoas investem. E se a gente olhar hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, o MXFR11 está na cotação de 9,41 com PVP de 0,97, ou seja, ele estando abaixo de 1, você está comprando esse fundo imobiliário com desconto abaixo do que realmente ele vale. Inclusive, se a gente vê aqui as informações do valor patrimonial dele, o valor real que ele deveria estar valendo hoje por cota é de R$ 9,65 e o valor da cota hoje está em R$ 9,33. Então é um fundo que está bem descontado, está abaixo do preço justo, tem uma grande oportunidade aí para inserir na sua carteira caso faça sentido. Inclusive, uma matéria aqui do próprio site Investidor 10, do relatório divulgado pelos analistas do BTG Pactual, colocam que o preço justo do MXFR11 seria de 10,22 por cota. Então, considerando que nesse momento o MXFR11 está barato, pensando a longo prazo, pode ser uma grande oportunidade. Avalie a sua carteira. Se você já investe em fundos imobiliários, sempre faça o equilíbrio e a diversificação dos seus investimentos. Se você já tem o fundo imobiliário MXFR11 na sua carteira e ainda tem oportunidade de fazer mais investimento nele, talvez seja uma oportunidade de você abaixar o seu preço médio, e caso caiba o MXFR11 na sua carteira, pode ser uma grande oportunidade nesse momento. Diz para mim o que você acha de tudo isso. Tá barato? Não tá? Vou investir? Vou vender? Comenta aqui embaixo para mim, curta esse vídeo, siga a página que eu trago mais informações de investimento para você. Até mais!